Doutor Lucas, tudo bem? Como os gestores de saúde devem se preparar para a nova legislação de proteção de dados e quais medidas devem ser tomadas para que o segmento enfrente essas alterações? Os gestores de saúde eles precisam começar a pensar na implantação de um programa corporativo de privacidade. Nesse programa, eles vão fazer um processo de mapeamento dos dados pessoais dentro da instituição, tanto nos processos internos, então para as pessoas que fazem cadastro para um atendimento ambulatorial, para quem entra lá por meio de um procedimento médico, para os próprios empregados também das instituições, esses dados também são muito relevantes. Então ele faz esse mapeamento e adequa as atividades da instituição dentro do que a lei determina. Então começa a criar registros de processamento de dados pessoais, começa a emitir relatórios que são necessários, começa a documentar verificações de privacidade, que é o que a gente chama de Privacy by Design, e tudo isso tem que ser feito até agosto de 2020. E qual o impacto na saúde? Na palestra o senhor abordou que a nova legislação vai trazer impactos a todos os setores, mas em especial à saúde. Se o senhor pode nos especificar como que será esse impacto, citando inclusive os números divulgados na palestra? Bem, o impacto na saúde que vai ter daqui para frente é que os titulares, especificamente, eles vão ficar muito mais atentos à utilização dos dados deles. Então, o dado de saúde, ele tende a se tornar mais caro em caso de um vazamento, em caso de um incidente de privacidade de dados. Então, como eu mostrei lá, o valor médio de um dado de saúde dentro de um caso de incidente de dados, ele custa o dobro de um vazamento de dados dentro de um e-commerce, por exemplo. A média mundial é o valor de mais de 6 milhões de dólares em caso de vazamento. E aí, do que a gente está falando aqui? A gente está falando de dano reputacional, porque o titular de dados ele não volta mais na instituição que teve vazamento de dados, ele vai em outra. A gente tem os custos de contratação de tecnologia de última hora, a gente tem os custos com autoridades, que vai ter que pagar multa, vai ter que pagar indenização, etc. Nos fale um pouco sobre o escritório Machado Nunes, abordando a sua trajetória, também a atuação e a sua relação também com essa Lei Geral da Proteção de Dados. O escritório ele tem mais de 12 anos no mercado e ele se especializou no mercado de saúde. Então lá a gente tem uma visão ampla do mercado, isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo a gente atende hospitais, a gente atende operadoras de plano, a gente atende associações do setor, a gente atende clínicas, a gente atende laboratórios, então a gente entende o tráfego de dados em todo o setor e quais são as necessidades e realmente as dores de cada uma das entidades do setor, né? Quando a gente fala de proteção de dados, o nosso escritório ele constituiu uma célula específica para isso e eu estou à frente dela, junto com a equipe, e a gente atua aí nesse processo de mapeamento dos dados, nesse auxílio de constituições de comitês de proteção de dados, a gente auxilia na revisão de contratos e a gente auxilia as instituições a se adaptarem não só para as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados, mas também dentro dos aspectos regulatórios que encaram a privacidade.